A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de teologia com o tema Cristologia. Já estamos na reta final, daqui a pouco já iremos estar gravando a próxima matéria que é pneumatologia. Aguarde! Você que tem a apostila, acompanhe. Você que tem o PDF, acompanhe no PDF. Você que é meu aluno e estuda à distância e que está acompanhando aí cada vez que eu estou gravando e postando, fique atento, preste bastante atenção, leia sua apostila, leia seu PDF, assista aos vídeos, faça pergunta, faça anotações, porque tudo isso vai ajudar no seu aprendizado. E você que não é meu aluno, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não me conhece? Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de Bíblia há mais de 20 anos e estamos gravando aqui estas aulas para os nossos alunos à distância pelo canal da nossa igreja, AD Missão para o Mundo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar da nossa aula, gostar do que for falado, dê um like. Se não gostar, não tem problema. Pode comentar, pode fazer pergunta, se quiser pode até dar um dislike, não tem problema. O importante é você participar, porque quanto mais você participa, dá um joinha, escreve algum comentário ou se inscreve, você faz com que o YouTube entenda que este assunto é importante e ele vai liberar para muito mais pessoas quando elas acessarem buscando algum tema de teologia. Vamos à aula então? A nossa aula de hoje, vocês vão me ver olhar aqui para o lado, que eu estou com o notebook aberto. A aula de hoje é sobre a união hipostática de Cristo. É isso mesmo. O termo grego hipóstase significa pessoa. O termo grego ousia significa natureza. Assim, união hipostática é a união das naturezas divina e humana de Jesus em uma só pessoa. Por isso que é interessante você perceber, Jesus era uma única pessoa, porém ele possuía duas naturezas, a humana e a divina. E essa palavra união hipostática significa exatamente isso, a união das duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Na Trindade, nós temos três pessoas e uma única natureza, que é a divina. Em Cristo, nós temos uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. Deu para entender? A união hipostática é a doutrina cristã central que define Jesus Cristo como uma única pessoa que possui inseparavelmente duas naturezas distintas, divina e humana. Mesmo sendo chamada de união hipostática, as duas naturezas de Jesus não se misturam. Elas estão unidas, porém elas são distintas, elas são separadas. Um exemplo que eu gosto de dar sempre quando eu estou explicando sobre a união hipostática é os dois lados do nosso cérebro, do cérebro humano. Os dois lados do nosso cérebro trabalham em conjunto. Eles mandam sinais do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. E isso os faz trabalhar de forma unida, os dois lados do cérebro. Mas eles são distintos, eles são separados, unidos ali. Eu não conheço os termos técnicos, científicos, mas claramente se vê que há essa separação entre eles. E eles se comunicam ali pelos os raios, né? Eles vão enviando ali mensagens um para o outro. E aí eu costumo dar essa ilustração, isso é de forma ilustrativa, de que seria mais ou menos assim, de forma ilustrativa, que a natureza divina com a natureza humana, elas não se misturam para formar uma natureza só, não, elas não se misturam, elas são distintas, separadas, mas se comunicam, são unidas, não há controvérsia, não há disputa, não há divisão no sentido de vontades, elas trabalham
em união, em unidade. Essa doutrina foi formalmente estabelecida no Concílio de Calcedônia, em 451, que afirmou que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão, mudança, divisão ou separação. Tem um outro concílio também, que é o Concílio de Nicéia. E eu quero até que você, meu aluno que está aí assistindo essa aula, pesquise sobre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Calcedônia. Estes concílios vão aprimorar, aprofundar mais ainda o seu aprendizado. Principais pontos da união hipostática: naturezas distintas. A natureza humana e a natureza divina permanecem distintas, ou seja, separadas, não se misturam para formar uma terceira natureza. É muito importante que você entenda isso, porque existem falsas teorias com relação à natureza, à união hipostática de Cristo, e uma delas é essa, de que as duas naturezas se misturam ou se misturaram e virou uma outra natureza. A união. As duas naturezas estão unidas de forma substancial e inseparável, e não de maneira acidental ou temporária. Isso é muito importante. Cristo é um só, é o terceiro ponto. Jesus não é duas pessoas agindo separadamente, mas uma única pessoa que possui duas naturezas, humana e divina, que operam em perfeita harmonia. Isso é muito importante, que você entenda essa perfeita harmonia. Existem algumas pessoas que não conseguem compreender por que Jesus, tendo natureza humana, ele não pecou, ele não foi assim um ser humano como nós. E aí eu vou lhe dizer, ele foi um ser humano como nós na nossa melhor fase. Qual é a nossa melhor fase? A fase de Adão. Adão era um homem perfeito, com uma natureza humana perfeita, até o pecado acontecer. E então sua natureza decair e a natureza de todos os que vieram depois dele também decair. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão, porque Jesus demonstra como seria o primeiro Adão. Uma natureza humana, porém perfeita. Por isso, não tinha como Jesus cometer nenhum pecado, porque a sua natureza humana era perfeita. E isto era necessário. Não poderia ser um ser humano imperfeito para morrer em nosso lugar. O animalzinho, o cordeiro, o cabrito, que simbolizava já o Senhor Jesus, nós vimos isso na tipologia na aula passada. Estes animais tinham que ser verificados para ver se não havia imperfeições, porque se existisse algo imperfeito neles, qualquer que fosse o defeito, eles já seriam dispensados. Então, o Senhor Jesus tinha necessariamente que ter uma natureza humana perfeita. Só assim o sacrifício seria aceito. O significado teológico da união hipostática: a salvação. A união hipostática torna Cristo o mediador perfeito, capaz de restaurar a humanidade por ser homem e reconciliá-la com Deus, por ser Deus. Entendeu como é importante? Segundo, a encarnação é o mistério no qual o Verbo eterno se fez carne, pois garante, o Verbo eterno se fez carne, unindo a divindade à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, quando ele encarna, ele une a divindade com a humanidade em uma só pessoa. A doutrina da união hipostática é essencial para a cristologia,
pois garante que Jesus pudesse sofrer e morrer como homem, ao mesmo tempo em que a sua morte possui valor infinito como Deus. Alguém teria que morrer. O próprio Deus se encarna para morrer. E com isso, ele traz este valor. Ele morre como homem, porque era necessário que ele se tornasse um homem, mas ao mesmo tempo, a sua morte possui este valor por ele ser Deus. Se você ficar com alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, a gente infelizmente precisa correr para que a aula não fique tão cansativa e repetitiva, mas se você ficar com alguma dúvida, escreva nos comentários. Mande para mim, que eu terei o maior prazer em te responder. Agora, falsas teorias sobre a dupla natureza de Cristo. Isso aqui é muito importante também. Talvez você conheça algumas delas. Ao longo da história da igreja, diversas heresias cristológicas surgiram, questionando a natureza de Cristo. Entre as principais destacam-se arianismo, você já deve ter ouvido falar. O arianismo surge no início do século IV, 318 a 325 depois de Cristo, e foi formulada por Ário, um presbítero de Alexandria, na África. Essa doutrina negava a divindade plena, se não me falha a memória, acho que eu falei ali na Alexandria, ou deve ser no Egito, não é na África. Se qualquer coisa eu corrijo, depois coloco aí na edição, tá bom? Essa doutrina negava a divindade plena de Jesus Cristo, afirmando que o Filho foi criado pelo Pai e, portanto, não era coeterno nem da mesma substância divina. Esse ensino gerou um dos maiores conflitos teológicos da igreja primitiva. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino em 325 d.C., condenou o arianismo como heresia. Tem muitas pessoas que falam mal do Concílio de Nicéia por ele ter sido convocado por Constantino. Se você estudar bem a história do cristianismo, você vai entender. Após a morte de Jesus e a morte dos apóstolos, nós já estamos aqui no 3º século do cristianismo, havia muitas divisões na igreja. Constantino se converte, entre aspas, e tenta unir, porque a própria união da igreja também trazia benefícios para o império. E por isso que ele convoca o concílio. Existem pessoas que o acusam, dizendo que ele manipulou o cânon do Novo Testamento, que são as escrituras sagradas. Mas isto não é verdade. Quando a igreja se estabelece, principalmente aqui no 3º século, o cânon, as escrituras já estavam definidas. O cânon já estava completo. Não tinha como ninguém retirar ou pôr nenhum escrito, nada disso. A própria igreja primitiva, do 1º e 2º século, já havia definido quais seriam os livros aceitos e os livros que seriam rejeitados. Não teve nada a ver com Constantino, mas ele chamou, né? E como ele tinha autoridade para isso, ele realiza esse concílio, chama os principais dos líderes de todo mundo daquele período de então, para se reunirem e definir quem Jesus era. E lá fica definido que Jesus é sim igual ao Pai, coeterno, da mesma substância, Deus de deuses. Eu quero que você que vai fazer aí a pesquisa sobre o Concílio de Nicéia e de Calcedônia, que você escreva o Credo Niceno. É muito lindo a forma como é apresentado ali a pessoa de Jesus. No caso aqui, o arianismo, ele nega que Jesus seja Deus igualmente como o Pai. Ele até acredita que ele seja um tipo de Deus, mas seria um Deus menor, não da mesma substância, não coeterno, mas
um Deus que foi criado. Muito parecido com o que existe na mitologia grega e romana, os chamados semideuses, que seria uma pessoa parte divino, parte humano, porém criado. Mas com Jesus não é assim. Vamos para o nestorianismo? Nós estamos vendo aqui as falsas teorias a respeito da pessoa de Jesus ou da sua união hipostática, das suas duas naturezas. O nestorianismo é uma doutrina cristológica do século V, associada a Nestório, bispo de Constantinopla. Essa posição afirmava que Jesus já possuía duas naturezas, divina e humana, tão separadas que agiam como duas pessoas. Na verdade, ele afirmava que Jesus possuía as duas naturezas, divina e humana, porém elas eram tão separadas que agiam como duas pessoas distintas dentro de um único corpo. O Concílio de Éfeso, 431 d.C., e posteriormente o Concílio de Calcedônia, em 451, condenaram o nestorianismo como heresia. Veja que para o Nestório, Jesus possuía sim as duas naturezas, mas elas eram tão separadas que Jesus era uma única pessoa, porém como se fosse, deixa eu ver a palavra certa que eu usei aqui, como se fossem duas pessoas habitando em um único corpo. É isso mesmo, Jesus teria um único corpo, porém com duas naturezas ou duas pessoas habitando em um único corpo. Então, Jesus seria como estas pessoas que sofrem de distúrbios psicológicos, onde elas têm múltiplas personalidades, ou seja, muitas pessoas habitando dentro de um único corpo. Mas não era isso que acontecia com Jesus. Ebionismo. O ebionismo foi um movimento cristão judaico primitivo do século I ao IV depois de Cristo, que combinava a fé em Jesus como Messias, mas com uma estrita observância da lei mosaica. Ou seja, eu creio em Jesus como Messias, mas também creio na observância da lei mosaica. Eles rejeitavam a divindade de Cristo e também os ensinamentos do apóstolo Paulo, porque Paulo os combateu fortemente. O termo ebionita vem do hebraico ebion, que significa pobre, refletindo seu estilo de vida rigoroso e sua ênfase na justificação pela lei. Para esse grupo, Jesus era apenas um homem, filho natural de José e Maria, e que teria sido adotado como Messias no seu batismo quando recebeu o Espírito Santo. Olha que interessante, né? A partir daquele momento, para os ebionistas, é que Jesus se tornou o Messias. Esse movimento desapareceu gradualmente à medida que a igreja se tornou predominantemente gentílica e teologicamente correta, seguindo um padrão correto para o conjunto de crenças aceito na igreja. Veja que a igreja mesmo definia qual era a teologia correta, o que elas iriam crer. Não houve, vamos dizer assim, subjugamento por parte do imperador ou de quem quer que seja. Era a própria igreja quem fazia este julgamento. E os ebionistas foram rejeitados porque eles insistiam que a fé em Jesus não era o suficiente, mas que era necessário a observância da lei. O apóstolo Paulo bate muito nessa tecla, dizendo que nós não devemos seguir este caminho, porque a salvação vem pela fé apenas em Jesus. E com o tempo, de acordo com que mais gentios foram entrando na igreja, os ebionitas, que eram na sua maioria judeus, foi perdendo força. E o último que nós colocamos, mas não menos importante, gnosticismo. O apóstolo João sofre bastante com gnosticismo lá no ano 90 já, né? Lá bem próximo da sua morte. O gnosticismo surgiu no mesmo período dos ebionitas e era dividido em diversos grupos com crenças variadas. De modo geral, os gnósticos negavam a realidade do corpo de Jesus,
pois consideravam a matéria como algo essencialmente mau e por isso afirmavam que o Cristo divino não poderia ter assumido um corpo físico verdadeiro. Assim, rejeitavam a encarnação, conforme ensinada em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O gnosticismo causou grandes desafios à igreja primitiva, mas não conseguiu invalidar a doutrina cristã verdadeira acerca da encarnação de Jesus. Então, os gnósticos não acreditavam que Jesus havia encarnado verdadeiramente, que o Messias havia encarnado verdadeiramente. Então, ou ele era um homem físico, ou ele era o Messias. Na cabecinha deles, Jesus não podia ser as duas coisas, o Messias e ser um homem. Então, também foi considerado uma heresia. E agora nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a dupla natureza de Cristo. Um dos sinais dos tempos tem sido a negação por parte de falsos mestres e pseudo-cristãos da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos sinais dos tempos. No entanto, acima de qualquer opinião humana está o testemunho inquestionável das Escrituras Sagradas, que apresentam Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus ao mesmo tempo. A Bíblia revela um Cristo nascido de carne e osso, como qualquer ser humano, mas que simultaneamente manifesta atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Vamos ver esses textos? Atributos conferidos a Cristo que também são conferidos a Deus. Primeiro, onisciência de Cristo. A onisciência de Jesus, isto é, seu conhecimento pleno e divino, é demonstrada em diversos textos nos quais ele conhece pensamentos, fatos distantes e até acontecimentos futuros. João 1, 47, 48, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, diz: Jesus viu Natanael vir com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E aí você vai ver que Jesus vai responder depois, já nós vamos falar sobre isso, que Jesus o viu onde ele estava. Isso é muito maravilhoso. Aqui nós estamos falando da onisciência, que é Deus conhecer, Deus ter um conhecimento pleno. E quando Natanael vai apresentar, quando Felipe vai apresentar Natanael para Jesus, Jesus diz e demonstra claramente que o conhece. Nós temos também João 16:30. Agora percebemos que o Senhor sabe todas as coisas. Eu estou lendo só alguns pedacinhos, só um trechinho do versículo, mas eu quero que você leia o versículo completo aí na sua casa. João 21:17 diz assim: e disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É a declaração de Pedro às 3 perguntas de Jesus. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. João 13, 10 e 11. E disse-lhe Jesus: ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Viu? O atributo divino, onisciência. Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Essa é a versão que eu tenho aqui, mas existem outras versões que diz não subsiste. E o último aqui sobre a onisciência de Jesus é Marcos 2, 8 e 9. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que questionavam entre si, lhes disse: por que questionam sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, o Senhor conhecia
o que estava acontecendo dentro deles, o questionamento da mente deles, o Senhor Jesus conhecia plenamente. Vamos agora para a onipresença de Jesus? Você sabe que a palavra onipresença significa estar presente em todos os lugares, assim como onisciência, ter o pleno conhecimento, o conhecimento total. A onipresença é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença de Jesus significa que, como Deus, ele não se limita ao espaço físico, estando presente em todos os lugares simultaneamente. Jesus não perdeu sua onipresença ao encarnar. Em vez disso, ele a limitou voluntariamente para viver como homem, mantendo a sua natureza divina. Vamos aos exemplos? João 4, 49 e 50 diz assim: Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. Viu só? Lucas 7, 6, 9 e 10. Senhor, não sou digno que entres em minha casa. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo curado. Eu coloquei aqui na apostila apenas os trechos principais, mas eu quero que você leia aí os versículos completos. Mateus 15, 22 e 28. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu disseste. E desde aquela hora, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou curada. Jesus não precisava ir no lugar para a pessoa ser curada, fisicamente. Ele já estava lá na sua onipresença. E o último, João 1, 48. Disse-lhe Natanael: De onde me conhece? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Olha que coisa mais linda. Jesus não estava lá fisicamente, mas em sua natureza divina, Jesus não perdeu a sua onipresença. Agora, a onipotência de Jesus. A onipotência de Jesus é demonstrada no Novo Testamento não apenas por declarações, mas por ações que evidenciam seu controle soberano sobre natureza, doenças, demônios e reafirmando a sua divindade. Vamos ver? Declarações diretas da autoridade e poder. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Onipotência de Jesus. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Poder e autoridade sobre a natureza. Marcos 4, 39 ao 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 6, 48. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Autoridade, poder sobre a natureza. Poder e autoridade sobre doença e morte. Marcos 5, 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Poder sobre a morte. João 11, 43, 44. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Poder sobre a morte. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida.
eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Poder sobre a morte. Agora, poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Lucas 4, 35 e 36. E Jesus, repreendendo, disse: Cala-te e sai dele. E veio espanto entre todos, e falando uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Marcos 5, 6, 7 e 8. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Poder sobre espíritos, poder sobre o mundo espiritual. E aí, na nossa apostila, eu deixei um quadro como bônus, quadro com declarações a respeito de Deus no Antigo Testamento, que são confirmadas e interpretadas no Novo Testamento como a pessoa de Jesus Cristo. Então, você que tem a apostila, eu quero que depois você leia na sua Bíblia, compare direitinho. Agora, na nossa página 26, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Vou passar de forma rápida para que a gente não tome muito tempo aqui. Como eu li bastante versículos, mesmo rapidamente, a gente acaba tomando um pouco de tempo. Na parte da humanidade de Jesus, vou dizer o seguinte: dos quatro evangelhos, somente o de Lucas apresenta um resumo da infância de Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 40 e 52. O estudo sobre o desenvolvimento humano de Jesus Cristo, fundamentado na teologia bíblica, destaca que ele não assumiu a forma humana, mas passou por um processo de crescimento físico, intelectual, espiritual e social. A compreensão de que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, união hipostática, é central para a fé cristã, validando a sua experiência terrena e o seu papel como mediador. É muito importante que a gente acredite que Jesus, mesmo com a sua natureza divina, ele experimentou verdadeiramente como ser um ser humano. Ele passou pelas fases, pelos processos de crescimento como eu e você. Infância, adolescência, juventude, idade adulta. Jesus passou pelos mesmos processos que nós e teve que aprender a se socializar, teve que aprender a ter uma vida espiritual, assim como ele crescia fisicamente. E isso é importante para que haja a validação de Jesus como o mediador perfeito para a nossa salvação. As 4 áreas do desenvolvimento de Jesus foi o crescimento físico, sua estatura. Eu não vou mais continuar lendo, eu vou passar rapidinho. O crescimento intelectual, sabedoria. Jesus, ele tinha um conhecimento que excedia aos demais, mas ele estudou. Jesus tinha regularidade na sinagoga, ou seja, tinha uma vida religiosa ativa. Seus estudos e conhecimentos são das escrituras, mas é claro, havia sim esse contato direto que ele tinha com o Pai. E Jesus também visitava o templo sempre que os seus pais iam, todos os anos. O crescimento espiritual de Jesus também é chamado de uma graça diante de Deus. Lá em Marcos 1,35 fala da sua comunhão com o Pai. E ele tinha também um crescimento social, que é graça diante dos homens. Ele desenvolveu relacionamentos, vivendo em família, comunidade e interagindo com as pessoas, ganhando favor e respeito à medida que amadurecia. Eu costumo ver Jesus, mesmo, acredito que desde criança, como um resolvedor de problemas.
Quando seus pais o encontram no templo, ele tinha apenas 12 anos, ele estava questionando os doutores da lei e também estava respondendo a perguntas que eles faziam. Então, Jesus era um jovem, um adolescente, talvez até uma criança que tinha um grande interesse em ajudar as pessoas, em resolver problemas. E com isso, Jesus trazia grande alegria para quem vivia próximo dele, seus vizinhos, amigos e colegas, e a graça que é esse favor, ele era favorecido pelas pessoas por causa dessa sensibilidade que ele tinha de estar sempre disposto a ajudar quem precisasse. Então, você que conhece alguns vídeos da internet, até filmes que já fizeram a respeito de um Jesus maligno, um Jesus mau, um Jesus que não sabia usar seu poder para o bem e acabava usando para o mal, uma coisa muito estranha de se ver, totalmente antibíblico. Não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Os anos de silêncio de Jesus, todos sabem, né, que Jesus existe essa descrição, essa manifestação de Jesus aos 12 anos, mas depois disso ele permanece em silêncio. Ao longo desse período, dessa vida oculta, o que teria acontecido? Na verdade, quando seus pais pedem para ele não fazer mais aquilo, sumir, né? Na verdade, são os pais que pedem ele, né? Ele sabia exatamente onde ele estava, mas os pais não sabiam. Então, quando os pais pedem para ele não fazer mais aquilo, ele obedece. Então, o longo período de vida oculta demonstra a valorização do cotidiano e do trabalho e da obediência familiar. Então, ele acata o pedido dos pais, ele obedece e valoriza essa questão de estar vivendo o seu cotidiano com a sua família, trabalhando e obedecendo aos seus pais. Nazaré também é bem interessante, porque lá em Mateus 2,23, afirma que Jesus foi habitar em Nazaré, né, junto com seus pais, para que se cumprisse a escritura que havia sido dito a respeito dele, que ele seria chamado de Nazareno, mas não existe nenhuma profecia a esse respeito. Porém, os estudiosos acreditam que como a palavra Netzer, que está lá em Isaías 11, deixa eu ver, está em Isaías, na verdade é um conjunto de profecias, tem João 1,46, Isaías 53,3 e Isaías 11,1, que fala sobre esse rebento, esse tronco de Jessé, e essa palavra rebento, Netze, trazendo a ideia de alguém que seria humilde, alguém que seria desprezado, e isso houve uma certa associação a vir de Nazaré, já que as pessoas de lá eram desprezadas. Continuando de forma bem rápida, mas já correndo para o final, existe aqui também as principais fontes extrabíblicas que apresentam Jesus. Eles não são discípulos nem apóstolos, mas são estudiosos, historiadores que mostram, né, que declaram que Jesus é um personagem, uma pessoa que existiu verdadeiramente. A existência histórica de Jesus é confirmada por diversas fontes não bíblicas dos séculos I e II, incluindo historiadores romanos como Tácito, Suetônio e Plínio o Jovem, e também de judeus como Flávio Joséfo e o Talmude. Esses registros mencionam Jesus como um mestre que foi executado por Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério, cujos seguidores continuavam a crescer após a sua morte. É o que estes homens declaram. Então você vai ter aqui Plínio Jovem, eu não vou ler, mas você que é meu aluno e tem apostila ou PDF, pode ler. Nós temos a declaração de Suetônio, Tácito, temos a declaração do Flávio Joséfo, que é um judeu, e também do Talmude, todos eles comprovando e afirmando que Jesus verdadeiramente existiu. Por isso que nós colocamos essa parte na parte da humanidade de Jesus. Na próxima aula, próxima e última aula, nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão. Vamos ver se eu também consigo fechar com a volta de Jesus, né? A sua volta gloriosa, que é a nossa bendita esperança. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado da aula.
comente, divulgue os nossos vídeos, convide pessoas para fazer teologia conosco. Nós temos presencial e também à distância, através das nossas aulas, e que Deus continue te abençoando e te dando graça e sabedoria para aprender da sua palavra. Dê o like, não esqueça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ajude para que esse nosso vídeo possa ser espalhado para muito mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.